Bem, pessoal, vamos começar mais um bloco, tá? Vamos começar onde nós paramos o bloco anterior. Nós terminamos de ver os verbos da primeira conjugação, né, terminados em AR, no condicional simples, ou futuro do pretérito em português, tá? Eu falei para vocês que as terminações, comparando com o português, são basicamente iguais. Mudam uma coisa ou outra, tá? Vamos agora ver os verbos da segunda conjugação, verbos terminados em ER. Temos aqui, ó, verbo beber, tá? Eu faço a mesma coisa que eu fiz nos verbos da primeira conjugação. Não vou cortar terminação definitiva nenhuma, tá? Permaneço fazendo a mesma coisa. Então eu tenho beber, tá? Esse vai ser o meu radical. Podem ver aqui que está destacado, se repetindo em todas as pessoas. E eu só vou incluir a terminação. Bem, vamos fazer primeiro no português. Como é que seria o verbo beber em português no futuro do pretérito? Eu beberia, tu beberias, ele beberia, nós beberíamos, vós beberias, eles beberiam. Em espanhol, eu beberia, tu beberias, ele beberia, nós beberíamos, vosotros beberias, eles beberiam. Terminação basicamente a mesma, mudando de novo o M pelo N, tá? Então você reparou que não vai precisar decorar, porque você já conhece em português, não tem que decorar nada. Lembra que a terminação é a mesma coisa, só vai mudar no último aqui, tá? Bem, vamos agora para os verbos de terceira conjugação. Terminados em R, partir, mesmo mecanismo. Não corto nada, tenho já o meu radical, a minha raiz, vou repeti-los, tá? Em todos, colocar a terminação. Como é que seria o verbo partir na terceira conjugação em português no futuro do pretérito? Então eu tenho eu partiria, tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, vós partirias, eles partiriam. Não vou repetir, porque é a mesma coisa. De novo, tá? Mesmo correndo o risco de ser chato, mas eu prefiro ser chato aqui e você de repente cair uma questão dessa, alguma coisa relativa a isso na prova e você lembrar de tão chato que eu fui e você acertar, trocando o M pelo N, ok? Fechou então? Então nós temos aqui a mesma coisa. Agora vamos ver se você reparou, com certeza você reparou porque você é um aluno atento, né? Você está aí olhando para mim e falou, caramba, eu já saquei, já vi, já sei o que ele vai falar. E você já reparou no que eu vou falar agora. Eu vou voltar nos verbos da primeira conjugação, o verbo amar, e eu vou fazer uma caminhada até o terceiro e você vai ver e falar assim, ó, eu sabia que isso iria acontecer, ou eu já tinha percebido isso. Vamos voltar? Olha que interessante, pessoal. Verbos nas três conjugações, tá? Condicional simples. Então eu tenho, vou colocar aqui só a terminação, tá? Só o que está em laranja. Eu tenho aqui, ó, AR. Então eu vou copiar aqui, ó, ia, ias, ia, íamos, ias, ia. Tranquilo? Passar para a segunda. Vou copiar aqui, ó, segunda. R. Então eu tenho ia, ias, ia, íamos, ias, ia. E por último, mais ou menos importante, terceira conjugação. IR. Ia, ias, ia, íamos, ias, ia. Vou deixar você contemplar rapidamente e você que não viu, me diz o que eles têm em comum. Deu para perceber, né? Todas as três conjugações, assim como ocorreu no futuro simple da aula passada, as terminações são exatamente iguais nas três conjugações. Tanto na primeira, AR, na segunda, ER e na terceira, IR. Então eu tenho ia nos três,
ias, ia, íamos, ias, iam. Ou seja, ficou muito fácil de guardar esse tempo verbal. O que eu tenho que lembrar dele? Futuro, como o próprio nome diz, espanhol condicional, mas a ideia é de futuro. É um futuro que tem alguma ligação com o passado, né? Alguma coisa que aconteceu ou deixou de acontecer no passado está influenciando o futuro, tá? Que não preciso tirar terminação de infinitivo nenhuma, eu aproveito do jeito que está e só acrescento as terminações. Guardei uma, sei todas, porque as três são iguais. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Quem tiver dúvida, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, então não tem dúvida. Tranquilo? Bem, muito simples, tá? Não tem o que se descabelar. Mais um tempo verbal. Você viu aí que não tem mistério, tá? A gente está vendo passo a passo, tranquilinho, devagar, para que você desmistifique esse negócio de que verbo é complicado. Eu tinha dúvida em verbo quando pequeno, galera, em português. Tomei uma coça. Sabe quando eu aprendi? Minha mãe falou assim, ó, vai conjugar. Então, se alguma coisa não ficou legal, vai exercitando, tá? Pega aí, eu acho que não fiquei legal lá, aquele negócio de pretérito perfeito simples. Pô, pega um verbo regular e conjuga bonitinho, vê se bateu com o que a gente está falando aqui, né? Caramba, não ficou legal, então você tem que exercita mais, tá? Esse aqui é um que você vai exercitar menos. Você vai dar uma olhadinha e já vai lembrar, beleza? Partir para a próxima. Bem, vamos falar agora de presente do subjuntivo. Meu Deus, outro verbo. Eu avisei que hoje ia ter uma certa overdose de verbo, né? Mas, ó, de novo, tranquilão. Esse aí, ó, show de bola também. Bem, nós acabamos, teoricamente, né, com os tempos verbais no modo indicativo. E agora vamos para o modo subjuntivo. Como eu falei na explicação do condicional, vai tratar aqui basicamente disso, tá? De hipótese, de possibilidade, de probabilidade, tá? Eu desejo que alguma coisa aconteça, porém não tenho certeza nenhuma, ok? Vamos lá. Usamos este tempo para indicar, ó, que eu acabei de falar, ó, hipótesis, dúvida, desejo, probabilidade. Hipótese, dúvida, desejo ou probabilidade. Tudo no campo do querer, tá? Nada aqui concreto. Exemplo. É possível que Rafael cante a música de Julio Iglesias. Estou certo que Rafael vai cantar a música do Julio Iglesias? Não. É possível, tá? Ojalá, que tomara, né? Ojalá nós encontremos as respostas para nossas perguntas. Tomara que nós encontremos as respostas para nossas perguntas. De novo, é certo que vão encontrar as respostas? Não. É necessário que tu escrevas com uma letra mais bonita. Bem, tá falando aqui também de desejo, né? Desejo que você escreva. Mas se a gente pegar friamente, é certo que eu vá melhorar a minha letra? Não. A minha, por exemplo, não melhorou nada. Seguinte, talvez eu venda uma casa para aquela pareja. Talvez eu venda uma casa para aquele casal. De novo, não é certeza, talvez. É provável que os alunos estudem mais horas para as provas. Isso aí de vocês, né? Quanto mais próximo chegar na data do Enem, mais intensifica o ritmo de estudo, o tempo de estudo. Então, é provável que os alunos estudem mais horas para as provas. Mas é certo? Alguns vão até diminuir o tempo de estudo, outros acham que está bom o tempo que estão fazendo e vão manter. Outros, quem sabe, irão aumentar. Então, tudo no campo da possibilidade, da probabilidade. Bem, você com certeza com o teu olho de Tandera, tá? Visão além do alcance, tu reparou uma coisa aqui. Pô, eu lembro que no presente do subjuntivo, quando eu aprendi lá na escola, né, com a tia Jurema, ela falou assim, olha, o subjuntivo tem uma coisinha diferente, no presente tem que colocar o quê? Que eu, que tu, que ele, né? Que eu cante, que eu fale, que eu venda, que eu participe, por aí vai. Beleza. Em espanhol também vai acontecer? Vai acontecer, tá? Se nós falarmos apenas de conjugação verbal, não é extremamente necessário que você coloque. Se você colocar,
tranquilo. Se você não colocar, ninguém vai chorar por isso. Porém, em frases, nem sempre vai aparecer. Por quê? Algumas expressões, normalmente essas expressões elas vêm no início da frase, umas pedem o quê? Outras são autossuficientes. Então não há necessidade de dar inclusão do quê? Vamos ver aqui, nesses exemplos aqui, ó. É possível que, essa expressão é possível, ela já pede o quê? Ojalá, tomara. Ela não precisa. Em espanhol, em português a gente diria, pô, tomara que, né? Nós colocaríamos, em espanhol não. O ojalá é autossuficiente, não precisa de quê? É necessário que, olha aqui, ó, está pedindo. Esse aqui, ó, talvez, ou também quando aparece o quizás ou quizá, tá? Que também é a ideia de talvez, não precisa do quê? Talvez eu faça, em português também não precisa, talvez, tá? Esse provável que também pede o quê, tá? Então, haverá algumas vezes onde aparecerá, outras não, dependendo da expressão que estiver acompanhando. Tranquilo? Bem, vamos para a parte estrutural do verbo. Vou explicar, depois vou ensinar um macetinho e fechado, tranquilo. Estamos aqui, ó. Verbos terminados em AR, primeira conjugação. Esse aqui a gente volta a cortar, tá? A gente volta a cortar. Cortei aqui a terminação AR, ER. Me sobrou radical. Coloquei desinência. Es, emos, eis e em. Então, se eu fosse colocar o que, tá? Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vocês ameis, que eles amem, tá? Então, pô, tem que decorar isso aqui? Pô, isso é contigo se você vai decorar ou não, tá? Se você for muito bom de memória, teu HD de cabeça tiver mais de 1 tera, beleza, então você é bom de decorar, decora isso aí. Pô, cara, eu sou esquecido, você é igual a mim, é esquecido? Então eu vou te ensinar daqui a pouco um macete que você não vai precisar decorar. Você vai guardar 2 pequeníssimas informações. E fechou, ok? Bem, então eu tenho aqui, ó, radical mais desinência apropriada ao presente subjuntivo. Fechou? Vamos passar para os verbos terminados em ER. Vou dar um risco mais aqui, ó. 2x, né? Nada a ver com matemática, mas 2x. Então eu tenho aqui, ó, verbo beber, tirei a terminação do infinitivo, tá? Achei minha raiz, meu radical, fechado aqui. E esqueci aqui de pintar de laranja o AS aí que faltou, tá? E tem a terminação. Então, a, as, a, amos, ais e an, que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vosotros bebais, que eles bebam. Decorou? Para quem decorou, show de bola. Vamos para os verbos da terceira conjugação. Para você que ainda não se martirize. Marca um 10 aí. Verbos terminados em ER, tirei a terminação, parte meu radical. Joguei aqui, ó. Colei aqui, pá, tudo certinho, coloquei a terminação. A, as, a, amos, ais e an. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós outros partamos, que vosotros partais, que eles partam. Fechado? Bem, e para você que não vai conseguir ou vai ter uma grande dificuldade de guardar tudo isso, lá vem o macete. Galera, se liga nesse negócio aí. O que você reparou aqui? Vou até apagar para você poder enxergar melhor. Amar, verbo de primeira conjugação. Você termina em quê? Em AR, certo? Olha que bonito, hein? Qual é a vogal temática que nós estamos trabalhando aqui? Você vê que ela aparece de cima a baixo, tá? Eu tenho, ó, e. Fechado? Verbo regular, bonitinho, tá? Até irregular isso vai acontecer também. Mas, igual eu sempre falo, como toda regra tem uma exceção, vai que tem um verbo irregular aqui, né? E acabe comigo. Então, eu trato com verbos irregulares, que eu sei que isso sempre acontece. Qual é a vogal temática? É. Vou guardar aqui, galera. Fechou? Vamos para os verbos de segunda conjugação. Verbos de segunda conjugação são verbos terminados em ER. Então, ó,
R. Vogal temática. A. Sempre, professor, verbos regulares isso vai acontecer? Sim, sempre. Terceira conjugação. Verbos terminados em R. A. Agora você também já está rindo, né? De tão fácil que esse negócio fica. Galera, verbos terminados em AR, vogal temática E. Verbos terminados em ER, vogal temática A. Verbos terminados em IR, vogal temática A também. Exemplo, cantar. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Verbo caminhar. Que eu camine, que tu camines, que ele camine. Verbo alquilar. Que eu alquile, que tu alquiles, que ele alquile. Lembrando que essa vogal temática é a vogal na parte final, tá? Nada tem a ver com radical, não. Radical é uma coisa, a vogal temática é outra, tá? Essa é a vogal que tá ali depois do radical, tá? Verbo beber, que eu beba, que tu bebas, que ele beba. Verbo vender, que eu venda, que tu vendas, que ele venda. Verbo comer, que eu coma, que tu comas, que ele coma. Verbo partir, que eu parta, que tu partas, que ele parta. Verbo escrever, que eu escriba, que tu escribas, que ele escriba. Então, o que você tem que guardar de informação para lembrar de conjugação no presente subjuntivo? Verbos terminados em AR, vogal temática E. Terminados em ER e IR, vogal temática A. Queridos, guardou isso, acabou o problema. Você acabou com o problema de verbos, tá? Então, por isso que eu falo, não tem que se aterrorizar. Isso aqui eu aprendi? Não. Aprendi de certa forma. Eu tive que fazer pelo caminho mais difícil, conjugando todos lá. O que aconteceu? De tanto eu conjugar verbo, eu comecei a ver que algumas coisas repetiam. Pô, isso aqui sempre acontece. Isso aqui sempre acontece. Isso aqui sempre acontece. Bem, então estudando, comecei a perceber, caramba, verbo de primeira conjugação, sempre vogal temática é essa, será? Peguei um verbo, comecei a pegar verbo diferente, verbo que eu nunca nem sabia o que significava, mas terminava em AR. Vogal temática é, vogal temática é, vogal temática é. E vamos ver se acontece na segunda e terceira conjugações. Pô, é R, vogal temática A, e R, A. Opa, beleza, então virou um macete, tá? Então eu mesmo, através de estudo, estudando muito, conjugando muito, né? Nunca fui tão bom em verbo assim. Então, na verdade, sou até melhor em espanhol do que em português até, né? Mas demandou estudo, com certeza. Comecei a perceber algumas coincidências e aí para mim virou um macete. E aí eu só passo para todos os meus alunos, tá? O que eu tive que fazer a duras penas, você já está recebendo mastigado. Bem, mas é lógico, né? Você vai fazer prova, você não vai se formar em... Ou só aqueles que de repente vão fazer prova para letras, português e espanhol, né? Mas tirando esse, você não tem obrigação nenhuma de saber isso aí, de saber conjugar verbo, de ponta cabeça, não. Eu quero que você saiba o básico para você estar bem na hora da prova. Tranquilo? Guardamos isso aqui? Se guardou isso aqui, o problema está resolvido. Beleza? Vou apagar aqui e passar para o próximo assunto. Opa, imperativo afirmativo. Você vai ver que muito tem a ver com o que nós acabamos de ver, tá? Acabamos de ver presente subjuntivo e ele age, tá, de maneira muito contundente no imperativo. Vamos ver. Primeiro vamos definir algumas coisas aqui no imperativo, tá? Algumas coisas, óbvio, você já sabe, outras, quem sabe para você seja até surpresa, para outros não. Usamos o imperativo para dar instruções, dar ordens, dar consejos e formular pedidos. Usamos o imperativo para dar instruções. Ué, imperativo não é só para mandar, não? Não. Imperativo também é para dar ordens. Também, não é só isso. Dar instruções, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Dar ordens, beleza. Dar conselhos e formular pedidos, acreditem alguns de vocês. Você acha que estou ficando maluco? Não é não, preste atenção que você vai ver, tá? Dá uma pausa aqui, vamos para outro assunto, daqui a pouco a gente volta nisso. No imperativo, os pronomes, quando são utilizados, vão depois do verbo. Normalmente você tem assim, né? Por exemplo, verbo caminhar. Eu camino. Primeiro vem o pronome, depois vem o verbo em si.
No imperativo, há a inversão disso. Primeiro vem o verbo conjugado e depois o pronome, tá ok? Então, no imperativo, há essa inversão de ordem. Primeiro o verbo, né? Vamos colocar aqui, né? Para quem tá assim, pô, eu não tô conseguindo aceitar que imperativo não é só ordem. Então, vamos colocar, né? Até nesse exemplo aí. Primeiro vem ali o ultimato, a ordem, né? Ou o conselho, a instrução. E depois vem o pronome, tá? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Nós vimos lá no início das aulas, né, para quem não sabia, para quem sabe, só recordando, nós temos 6 pronomes pessoais. Jo, né, 6 categorias, né? O jo, o tu, o ele, os outros 2. Nosotros, vosotros, ellos e os outros 2. Beleza? 6 casos. Porém, no imperativo, só temos 5. Tá? Ué, mas por quê? Logicamente, a primeira pessoa do singular, que é o jo, não entra. Oh, mas como assim não entra? Por quê? Preconceito? Racismo? Não, nenhum nem outro. Acontece que você não vai dar ordem, não vai dar instrução, não vai dar conselho para você mesmo, né? Eu vou falar, por exemplo, caminho. Não há necessidade de eu dar ordem para mim mesmo, né? Olha, é melhor que eu faça isso. Lógico, eu pensando sozinho, poxa, acho que a melhor possibilidade é eu fazer isso, fazer aquilo. Acho que o melhor caminho é esse. Mas, olha, vem cá que eu vou dar um conselho para mim mesmo. Vem aqui, vem cá. Logicamente você não vai fazer isso, né? Se você estiver fazendo, procure ajuda de um psicólogo, quem sabe seja necessário. Mas não é o normal. Para você que não não normal, né? Mas enfim, para você que não faz isso, digamos assim, vamos ser politicamente corretos, você não usa a primeira pessoa, ok? Bem, vamos ver nos exemplos aqui o que nós falamos quando usamos eles. Coma toda a comida, tá? Veio até aqui, ó, com os sinais de exclamação, né? Indicando uma ordem, realmente. Coma toda a comida. Então aqui realmente é uma ordem. Abra a ventana, por favor. Um pedido, né? Eu, por exemplo, em sala de aula, né? Digamos, a sala está muito quente, o ar não está legal, o ventilador não está legal. Fala assim, ó, por favor, abram as janelas. Eu usei, né? O por favor, porém, utilizei o verbo no imperativo. Não dei uma ordem, eu fiz um pedido, mas assim também usei o imperativo, ok? Cruce la calle, doble a la derecha e estará em la plaza. Imagina alguém, né, eu passando por aqui, olha, onde é que fica tal local? Aí eu falo assim, ó, atravesse a rua, dobre à direita, ou vire à direita e estará na praça, onde você está pedindo informação. Apesar de ser uma informação, está dando uma instrução de como fazer para chegar a algum local, ou enfim, de conseguir algo, estou usando o imperativo afirmativo, tá? Então, ó, cruce, né? Atravesse a rua, dobre ou vire à direita, ok? Siga por esta rua, 3 ruas após, vire à esquerda, continue na calçada, atravesse para outra calçada. São instruções, né? Você pega, por exemplo, você compra algum aparelho ou alguma coisa que você tenha que montar, vem lá um manual de instruções. Por exemplo, retire todos os pinos da caixa. Coloque, guarde isso, né? Ou faça aquilo. Ou coloque 3 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Faça isso, faça aquilo. São instruções que você está seguindo, mas está sendo utilizado o imperativo afirmativo, ok? E por último, beba Coca-Cola. Galera, eu coloquei isso aqui para destacar principalmente o imperativo afirmativo é muito usado em campanhas publicitárias, né? A gente às vezes nem percebe, isso passa batido na nossa percepção, mas é muito utilizado em campanhas publicitárias, tá? Então, por exemplo, aqueles que têm um pouco mais de idade, assim, como eu, mais de 20, né? Ali, 21, 22, vai lembrar que tem um comercial antigo, né? Daquele chocolate batom,
onde eu não lembro se era o pai ou se era a mãe que estava deitado e o filho pegava um batom, amarrava uma linha, um nylon, não lembro o que era, e ficava querendo hipnotizar, né, o pai ou a mãe ficava: compre batom, compre batom, compre batom. Ele estava ordenando ao seu pai e à sua mãe comprar? Não. Ele estava querendo influenciá-lo, né, através de mensagens. Ou seja, usando, nesse caso aqui, como uma campanha publicitária: beba Coca-Cola. Tem uma outra também, acho que era da Sprite, alguma coisa não é nada, seja tudo, beba Sprite, ou alguma coisa do tipo, tá? Então, por exemplo, você vai estar assistindo um comercial de uma concessionária. Olha, não compre carro hoje. Tá te dando meio que uma ordem. Não compre carro hoje, espere até amanhã, né? As nossas concessionárias vão fazer uma promoção e não sei o que, papapá. Faça isso, não faça aquilo, né? Coma isso, ou beba isso, ou não faça isso. A todo momento, campanhas publicitárias, elas usam um imperativo, tá? Algumas realmente apenas como meio de interação com o público. Outras até, né, como eu acredito, de forma subliminarmente, de fazer com que você compre aquela ideia. Com que você, né, por exemplo, caramba, eu tô com uma sede, tomar um refrigerante. Qual refrigerante que eu vou tomar? Pô, com certeza é aquele que ficou latejando na minha cabeça ali no comercial durante o intervalo do jogo, ou durante o intervalo da novela, ou do filme. E, né, caramba aí, né, ou então, cara, eu tô afim de comer arroz e feijão, vou comer um fast food, vou aonde? Qual foi o comercial que passou? 10 vezes ou só hoje? Então aquilo ali vai ficar na tua cabeça, né, vai ficar na tua cabeça. Dizem também, isso aí, estudos, enfim, não é a minha área, mas eu ouvi que alguns estabelecimentos comerciais da parte de comida, né, tem lá suas cores em vermelho e amarelo. Diz isso que é uma informação para o cérebro que ativa a vontade de comer, né? Ou seja, se você chegou num local, não estou com muita fome não, mas você, segundo os estudos, né, você vê o vermelho e o amarelo, opa, está começando a me dar fome. Aí, aliado, lógico, ao cheirinho da comida, né, vai você que iria só beber uma água, gastar 20, 30 reais, né? Se você estiver com sua família, então, passa no cartão. Enfim, tá? Então, o imperativo nós vimos que não é utilizado somente para dar ordem. Nós vimos que para dar instruções, dar ordens, obviamente, dar conselhos e também formular pedidos, ok? Pessoal, vou fazer uma pausa nesse bloco aqui. No bloco que vem, a gente vai ver a estrutura, né? Como é que a gente faz estruturalmente para conjugar um imperativo afirmativo. Esse também, tá? Eu vou ensinar o jeito que normalmente a gramática ensina e vou ensinar um macete que eu acabei aprendendo, né, depois de duras penas. Valeu? Até daqui a pouco.